Seja muito bem-vindo, eu sou Paula Leal, está no ar mais um Oeste Sem Filtro. E nós preparamos um especial do programa com a seleção dos assuntos que mais repercutiram na semana. Reunimos os melhores momentos, as análises mais afiadas, os debates mais importantes que pautaram o noticiário. É hora de recapitular tudo o que foi notícia sem filtro. E antes de conferir o que vem por aí, eu convido você a se inscrever no nosso canal e a deixar o seu like, a sua curtida pra gente. Esse fim de semana também Lula teve a candidatura à reeleição oficializada. Foi no domingo, durante a Convenção Nacional do PT, que foi realizada em São Paulo. O vice na chapa será Geraldo Alckmin, do PSB. Esta será, então, a 7ª vez que Lula disputa a presidência da República e a 4ª tentativa de conquistar um novo mandato. No discurso, o petista disse que quem quiser bater em mulher não precisa votar nele. Eu duvido que tenha alguém no Brasil que tenha feito o que nós fizemos. Fizemos tudo? Não. Lógico que não dá para fazer tudo, mas a gente vai caminhando. Deus levou 7 dias para fazer o mundo e ainda não acabou. Porque só vai acabar o dia que a gente acabar com o jeito ruim no mundo, sobretudo com a violência de homem contra a mulher nesse país. E o PT tem que ter coragem. O meu governo tem que ter coragem de dizer alto e bom som: não tem problema que eu perca algum voto, mas não é necessário e não é possível. O cara vai ter que escolher: ou ele vota em mim, ou ele bate na mulher. Se bater na mulher, não precisa votar em mim. Pega a sua mão e vote em quem você quiser. Eu quero criar uma sociedade de respeito. Lula também foi repreendido pela Janja ao criticar a gravidez aos 16 anos de idade. É uma coisa que facilita, é uma coisa aplicada aqui na mulher que dura 3 anos. 3 anos a mulher não fica grávida. E é uma coisa milagrosa para a juventude, para a menina de 16 anos, 17 anos, 18 anos, para dar tranquilidade à família e não estragar o futuro dela. Porque uma jovem que fica grávida com 16 anos, ela vai jogar o futuro dela fora e nós temos que proteger. Eu estou dizendo isso, sabe para quê? Ela tem que ter filho quando ela quiser. Ela tem que ter filho quando ela quiser. Por isso é que tem que ter planejamento familiar. Ué, Piotr. Peraí. Revolvina. Ele mudou o discurso dele. Ele acabou de dizer que não pode porque estraga o futuro. Aí a Janja vai lá, o repreende e diz assim: ela vai ter filho quando ela quiser. Não, não é quando ela quiser também, não. Porque depende de uma série de condições, sobretudo do ponto de vista físico. Planejamento familiar. Não, e da capacidade do corpo da menina. De repente ela não tem a menor condição. Gravidez muito precoce é um problema para a mulher, sobretudo. Precisa proteger a mulher, sim. E aí não é a Janja quem decide. Tampouco é a moça. Precisa saber se a medicina permite. Ou eles não gostavam tanto de ciência? Aí o Lula vem e fala assim: eu voto nele, ou se não... Escuta, ele falou que o torcedor do Corinthians podia, não foi isso que falou? O torcedor do Corinthians pode, depois que o Corinthians pede. Do que o Lula está falando? É mentira? Porque ele fala uma coisa num dia, fala outra. Agora não demorou nem um dia. Ouviu uma reprimenda da Janja ali e mudou o discurso dele. É esse o senhor que quer um 4º mandato à frente de um país que o mundo hoje depende, porque por competência do país, por competência dos brasileiros, jamais do PT, que não gosta do agronegócio brasileiro, alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo? Não, esse país não consegue suportar isso. Sejamos claros com as coisas que estão acontecendo no país. Ele não tem convicção nem do que ele está falando. Aliás, ele nunca teve, convenhamos, né? Ele fala das coisas sem a menor ideia. Ele já confessou que ele inventava números na cabeça dele e ia estar falando mal do Brasil porque pegava mal lá no exterior, quando ele ainda tentava ser presidente da República. Agora, do que ele está falando? Uma coisa ele fala aqui, depois a gente o repreende, ele muda de opinião. O Lula está completamente perdido no que ele está dizendo. E outra, a Janja quem vai decidir? Quem é a Janja para decidir uma política de Estado? E que não é nem uma política de Estado, é uma política de saúde antes, que aí sim pode ser incorporada pelo Estado para dizer: olha, a orientação do governo brasileiro é que as meninas passem por orientação médica, por uma avaliação médica antes, obviamente, como qualquer mulher faz hoje. Uma mulher numa condição em que ela está estável, tranquila, ela primeiro consulta um médico antes de decidir engravidar. Ou ela já goza de boa saúde, boas condições, e aí tudo bem. Do que? Nós estamos falando, o Lula está falando do quê? A Janja agora virou o quê? Ministra da Saúde?
Essa é a completa inconsistência do governo Lula. Não tem a menor ideia do que quer para o país e do que vai fazer. Veja só, no palanque ele se desmente, aliás, foi desmentido pela Janja, foi desautorizado. O presidente da República foi desautorizado por uma primeira-dama que afrontou qualquer lógica de ciência e medicina básica. Ponto, acabou. Pois é, Ana, e o presidente Lula quer um quarto mandato, porque ele disse que não deu para fazer tudo em praticamente 18 anos de PT desde 2002. Tentou desde 89. Exatamente, 7 eleições. Mas vejam, para mim, tá muito óbvio o que aconteceu. Muito óbvio. É a pauta abortista. É claro que eles precisam colocar a pauta abortista como prioridade. Essa coisa de ter filho nessa idade, é jogar futuro fora, e a Janja vai e fala: ah, mas a mulher vai ter filho quando ela quiser. Isso é uma frase de abortista, que aí vem disfarçado, né? Essa frase de não, a mulher é autônoma. Isso aí é uma frase disfarçada para colocar as políticas abortistas como políticas de saúde da mulher. Isso aí está muito claro. Nesse ponto, olha, eu tenho poucas certezas na vida, mas nesse ponto eu tenho certeza absoluta que é exatamente essa mensagem, porque eu venho do futuro, eu moro num estado americano abortista e todas as mulheres feministas, abortistas de esquerda, elas repetem exatamente, ipsis literis, essa frase da Janja: mulher vai ter filho quando ela quiser. Não caiam nisso, amigos. Isso aí é para empurrar exatamente a questão da mulher, a mulher que manda, a mulher pode, a mulher isso, a mulher aquilo, vírgula. A próxima página é: a mulher precisa decidir sobre a vida de um inocente. Se ela não quiser, se ela quiser assassinar o bebê no seu ventre, ela tem direito, por quê? Porque mulher vai ter filho quando ela quiser. Escuto muito isso aqui na Califórnia. Diga, Segre. Bom, o Lula não suporta uma pergunta de um jornalista sério. Porque quando ele fala que queremos destruir essa questão da violência contra a mulher neste país, quando ele fala, sabe, nunca na história desse país o que vem depois é porcaria. E por que digo que não resistiria a uma única pergunta? Porque bastaria falar, então me explica, por que a bancada do PT vota sempre contra aumentar a pena contra a violência contra a mulher? Pronto. Por que a bancada do PT vota sempre contra aqueles que fazem assédio sexual, ou estupro, ou o que for? Então, não resiste a nenhuma análise dessa fala. Mas ele fala para uma corja que está querendo manter, porque não tem como não manter, e são pessoas que não têm uma condição social. E vou mais longe. Sabe que a questão do Bolsa Família, quando tem uma renda de R$218 por pessoa na família, a partir desse valor para menos, ele pode ter Bolsa Família. E muitas famílias que passam necessidade têm mais um filho para que esse número diminua para 211. E a partir daí são beneficiários do Bolsa Família. O progressismo, a esquerda brasileira, está colocando um cavalo de Troia na narrativa que tenta fazer para que ganhe as eleições de novo. Eu espero que não seja assim, que o eleitor da esquerda, que tem critério, possa saber que isso é furada. Diga, Augusto. Olha, eu sempre me interessei pelas figuras, pelas primeiras damas, faz tempo. É algum desvio aí que eu tenho também, mais um. Mas eu gosto de saber como é que elas foram, como é que elas eram. Eu tô convicto agora de que entre as mulheres do Lula, a mais sensata, a melhor de todas, foi a Rosemary Noronha, nossa segunda dama, que exerceu o cargo de primeira-dama entre 2006 e 2010. Por quê? Ela ia para os países que a primeira-dama oficial, a Marisa Letícia, já não queria ir porque achava muito pobre. Ela não queria ir mais para a África, aquelas coisas, e a Rosemary estava lá de plantão
pronta para ir como clandestina. Isso aí podia dar cadeia para o comandante do avião, porque ele não pode aceitar alguém fora da lista de passageiros. E o Lula não publicava no Diário Oficial a lista correta de passageiros, porque senão a dona Marisa Letícia, que é a única coisa que lhe era essa lista no Diário Oficial, ia ver lá Rosemary Noronha, chefe do escritório da presidência em São Paulo, que tinha como um mural, aqueles mexicanos enormes, o Lula batendo um pênalti, vestido de jogador de futebol. Ela fez isso aqui na sede da representação da presidência da República em São Paulo. E ela, discretamente, sentava na última poltrona, e quando chegava a hora de começar o expediente, que era 21h, por aí, ela atravessava com a discrição possível, atravessava o corredor e ia lá certamente trocar ideias com o Lula, como a Janja troca em público. Pois bem, das três, a que menos trabalho deu aqui e a que menos gastos colecionou foi a Rosemary Noronha. Quem diria, né? Testou as três, essa é melhor que a ex-namorada de preso aí, porque essa era a condição da Janja 6 meses antes de virar primeira-dama. Por isso que eu repito sempre, o Brasil é o país da oportunidade. E o presidente Lula pediu votos durante a convenção do PT, que oficializou a candidatura à reeleição do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues. O petista fez pedidos explícitos de voto para a própria candidatura antes do início oficial da campanha eleitoral. Ter tanta confiança e me eleger 3 vezes presidente da República, eu estou pedindo para vocês, não se cansem de votar. Me elejo pela 4ª vez para a gente poder fazer esse país definitivamente dar certo. O apoio de vocês aos deputados que vão votar junto conosco no Congresso Nacional. Depois, o apoio de vocês aos deputados estaduais da nossa base. Então, depois que vocês votarem em deputado estadual e deputada, votar em deputado federal e deputada, votar em senador da República e votar no Jerônimo, se sobrar um pouquinho de voto, vote em mim, que eu agradeço a todos vocês a lembrança. Nesse mesmo discurso, Lula também pediu votos para o Rui Costa e para o senador Jacques Wagner, candidatos ao Senado pela Bahia. Os dois são investigados no caso Master. Eu preciso de 2 votos, nesse galego e nesse companheiro aqui. O Senado, o Otto sabe, está muito ruim. O Senado está num baixo nível muito grande. E é preciso que a gente tenha gente que tenha maturidade política, que tenha competência política, porque esse cara foi um governador extraordinário, esse foi um governador extraordinário, esse foi meu ministro do Trabalho, foi meu ministro da Previdência, é líder do governo no Senado. Foi líder do governo no Senado, Jacques Wagner. Depois desse discurso do presidente Lula, o Partido Novo acionou o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, e pediu aplicação de multa, além da retirada dos vídeos da convenção, das redes sociais do PT e também dos canais que transmitiram o evento. O caso foi distribuído ao ministro do TSE, André Mendonça, que será o relator da ação. E na Convenção Nacional do PT, realizada no domingo, o Lula reconheceu que pediu votos antes do prazo permitido pela legislação eleitoral e afirmou que deve ser multado pela Justiça Eleitoral. Eu estou aqui hoje, eu não posso falar que sou candidato. Eu não posso falar que você é candidato. Eu tive que falar que não sou eu. Então falei na Bahia, eu vou ser multado. Eu falei na Bahia, pedi voto para você. Mas eu não deveria ter pedido, porque só pode pedir depois do dia 15.
E outro, só para a gente esclarecer, a gente mostrou ali o Lula pedindo votos na convenção do PT lá na Bahia e ontem, então, foi a convenção do PT aqui em São Paulo que formalizou a candidatura de Lula e ele ali, então, admitiu que teria pedido votos. A gente já discutiu aqui que a legislação eleitoral também é um pouco falha e antiquada nessa questão, mas existe uma regra e você só pode pedir votos a partir do dia 16 de agosto. Até o dia 15 tem um fim ali para registrar as candidaturas e a gente lembra que o Lula já foi multado recentemente em R$15 mil também pela Justiça Eleitoral de São Paulo por pedir votos para Marina Silva e também para Simone Tebet antes do início oficial das campanhas. Ele já disse que vai pagar uma multinha de novo, é isso, né? O Lula não tem nenhum apreço pela Justiça Eleitoral, mas para ser coerente, a legislação eleitoral brasileira é ruim. Agora, o problema é que o Lula está no cargo. E quem tem o privilégio de estar no cargo tem, obviamente, uma série de condições que favorecem, por exemplo, o pedido de voto dele é mais pesado que o pedido de voto da oposição. Agora, se essa é a regra, tem que seguir. Até porque se fosse um candidato da oposição, você tem dúvida de que a lei seria duramente aplicada? Então, se aplicar para o Lula também. Ou muda-se lá na frente a regra eleitoral e para essa eleição não vai valer. Agora, o Lula, você vê, né, ele chamou o Jacques Wagner, que ele acabou de demitir como a líder do governo, de o meu líder do governo. Ele disse que o Senado estava ruim, o Segredo estava lembrando aqui no bastidor, quando a gente está ouvindo, o Senado está ruim. Bom, tem 2 senadores deles, 2 ex-governadores da Bahia, inclusive. Um deles foi ministro da Casa Civil e agora o Jacques Wagner também. Que tá... Berço do caso Master. Berço do caso Master. Aliás, tem um dado que aumentou mais de 600% a renda, o que já acumulou de riqueza o Jacques Wagner nos últimos 8 anos, alguma coisa assim. Ou seja, precisa explicar isso aí, de onde está vindo todo esse dinheiro. Também, olha, deixa eu me ver aqui, é uma matéria... 631% o patrimônio de Jacques Wagner, ex-líder do governo Lula, aumentou, cresceu 631% em 8 anos. O Lula falou aquela bobagem antes, agora outra bobagem, ele segue falando bobagem. A pergunta é, essas pesquisas estão conseguindo captar isso ou o eleitor brasileiro está preparando uma grande surpresa para o mês de outubro? Porque nas eleições municipais, quando era para valer mesmo, e o Lula nacionalizou a campanha, e lá o Lula, em tese, não estava tão ruim quanto está agora, com a história do Lulinha, que ele vai ter que explicar, com a história do Banco Master, que ele tem que explicar também, roubo de aposentados, essas coisas todas, ele estaria com essa vantagem mesmo, porque na eleição municipal, onde ele teoricamente estaria melhor, ele levou uma derrota enorme pelo país inteiro. E ali o eleitor entendeu que o Lula não interfere no município, mas ele nacionalizou a campanha, ou seja, o candidato dele, ou os candidatos dele, perderam pelo país inteiro. Agora eu quero falar com você sobre Red Silver, as panelas que não precisa de óleo e traz a facilidade para a saúde e para a sua casa. Você sabia que aquele pouquinho de óleo de todos os dias na comida, a médio e longo prazo, pode sim provocar ganho de peso, pressão alta e até doenças do coração? Mas com Red Silver você cozinha sem óleo e nada gruda. Dá uma olhadinha nas imagens. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Acho que deu para você entender a qualidade da Red Silver, né? Então aproveite, porque hoje tem desconto especial de até 64%. Vou te contar todos os detalhes, mas antes eu quero te dizer que as nossas panelas têm alta tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. No fogão a gás, para reter mais calor, te ajuda inclusive a economizar. Aí detalhe, se você quiser pode até colocar na máquina de lavar louça, viu? E a Red Silver é a única empresa no Brasil que ainda te oferece 30 dias de garantia. Você recebe, experimenta, não gostou? 100% do seu dinheiro de volta. E vamos embora pro preço, ó. Atenção, porque a gente começa com este primeiro kit, que é o nosso kit padrão. São 8 peças no total, panela mais tampa, por apenas 12 parcelinhas de R$ 62,25. Mas não para por aí não, ó. Você pode optar pelo kit família com R$ 10 a mais na parcela, ou seja, 12 de R$ 72,25
R$19,25 você agrega esta forma, que é maravilhosa e tem a mesma tecnologia, e mais a frigideira de 28 centímetros. Tudo isso no endereço que você determinar. E de presente o jogo de facas de aço inox revestimento Red Silver. Então aproveite. Através do QR Code você pode acessar também o nosso site redsilver.com.br/oeste ou ainda pelo nosso WhatsApp 11 97661 8704. Agora a gente fala sobre a Justiça de São Paulo, que rejeitou uma ação por danos morais movida por familiares do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, contra o senador Alessandro Vieira. O processo foi apresentado depois de declarações do parlamentar sobre investigações relacionadas ao caso do Master. Os familiares de Moraes alegavam que haviam sido associados de forma indevida ao primeiro comando da capital PCC. Na decisão, o juiz Fábio de Souza Pimenta, da 32ª Vara Civil do Foro Central de São Paulo, entendeu que a entrevista de Vieira foi interpretada de forma equivocada e que o senador não fez acusação direta contra os autores da ação. O juiz também reconheceu que as declarações estão protegidas pela imunidade parlamentar por terem sido feitas no exercício do mandato. Com a decisão, os familiares do ministro foram condenados ao pagamento das custas processuais e também dos honorários advocatícios. E justamente para comentar essa vitória que obteve na Justiça de São Paulo, nós conversamos ao vivo com o senador Alessandro Vieira. Muito boa noite, senador. Seja bem-vindo. Queria ouvi-lo. Como é que o senhor recebeu essa notícia, essa decisão do juiz aqui da Vara de São Paulo? Boa noite, é um prazer estar falando com vocês. A gente recebe com tranquilidade, porque era a nossa convicção de que a justiça, de verdade, reconheceria que a nossa atuação foi absolutamente legítima. A gente tem que lembrar como é que a gente chegou nesse ponto. Eu, como relator da CPI do crime organizado, ao longo do processo, me deparei da questão do Master, a atuação do Banco Master. O Banco Master era claramente uma organização criminosa. Era um banco cuja única finalidade real era cometer crimes. E a gente falou didaticamente em uma entrevista como isso se deu, né? E historiamos o que estava sendo descoberto com relação ao Master naquele momento. Inclusive, o contrato milionário com a banca de advocacia da família do ministro Alexandre. Um contrato de 129 milhões de reais, dos quais 80 milhões de reais foram efetivamente pagos e para os quais você não encontrava uma contraprestação que parecesse legítima. Mas na própria entrevista eu tive o cuidado, como eu sempre tenho, de ser muito sério, de ser muito técnico, de dizer, olha, a gente não pode antecipar que tem uma coisa ilícita, criminosa nisso daqui, a gente tem que apurar muito mais para não cometer nenhuma injustiça. E aí, tanto os familiares do ministro Alexandre como o ministro Gilmar Mendes partiram para o ataque. O Gilmar tentando me acusar de crime de abuso de autoridade, o que já foi rejeitado pelo Procurador-Geral da República, e os familiares do ministro Alexandre me acusando de um suposto dano moral que nunca aconteceu. Então, recebo com tranquilidade, com a certeza de que esse é um caminho fundamental que a gente tem que seguir para que o Brasil, em algum dia, tem a justiça igual para todos. Senador, eu só queria esclarecer um ponto quando o senhor falou da representação que foi apresentada pelo ministro Gilmar Mendes. O PGR Paulo Gonet, ele não deu um parecer para dar prosseguimento a essa ação? O Procurador-Geral da República, Gonet, que foi sócio do Gilmar no passado, ele deu um parecer, vamos chamar assim, de peculiar. Ele reconheceu que o que o Gilmar queria, que era um processo por crime de abuso de autoridade, que seria julgado pelo próprio Supremo, nunca existiu. O PGR coloca isso no papel. A atuação do senador delegado Alessandro não equivale a cometimento de crime de abuso de autoridade. Mas ele deixou uma porta aberta. Ele disse, olha, talvez o procurador regional eleitoral avalie esses documentos e encontre aqui alguma infração eleitoral. O que, claro, que não aconteceu também. E tenho certeza que a Procuradoria Regional Eleitoral em Sergipe vai reconhecer que não existiu, porque eu estava atuando como relator da CPI do crime organizado, me deparei com fatos concretos e que não foram negados pelos envolvidos,
Então, a família do ministro Alexandre, uma vez que os fatos se tornaram públicos, nunca negou a relação com o Daniel Worcari e o Banco Marcha. Daniel Worcari, que supostamente trocou mensagens do ministro Alexandre no dia da sua prisão. No dia da sua prisão. O ministro Dias Toffoli também, embora por anos tenha negado envolvimento com o resort Taiaiá, foi forçado a reconhecer que era sócio oculto e, através de uma negociação ali entre fundos, aconteceu o recebimento de uma cifra também milionária. E quando a gente na CPI aprova a quebra do sigilo do fundo vinculado a essa operação do resort Taiaiá, aí o ministro Gilmar Mendes entra em cena e faz aquilo que eu apelidei de sequestro de relatoria. Ele usa um artifício, ele pega um processo que já estava arquivado há mais de 2 anos e, com base nesse processo arquivado, ele se declara prevento para evitar que a demanda chegasse no relator natural, que seria o ministro André Mendonça. Essa atitude do Gilmar, passada a CPI, foi reconhecida como equivocada e ilegal pelo ministro-presidente Fachin, que proibiu esse tipo de manobra depois. Você tem um despacho provocado por nós, peticionamento feito por mim e pelo senador Fabiano Contarato. O presidente Supremo disse: o que o Gilmar fez não pode fazer mais, traduzindo para quem está nos acompanhando. O Gilmar ficou enfurecido com isso tudo. O Gilmar me ofendeu em redes sociais, em entrevistas múltiplas, e pediu ao PGR que me processasse por abuso de autoridade. Não deu certo. E não vai dar certo, porque a nossa conduta sempre foi muito cuidadosa, muito técnica, embora seja firme, seja dura. São verdades que incomodam. E essa turma não está acostumada a ouvir verdades que incomodam. Eles estão acostumados a lidar com um político que tem ficha suja, que tem rabo preso, e aí é obrigado a baixar a cabeça para qualquer abuso. Eu nunca fiz isso na minha vida, tenho 25 anos de vida pública, não vai ser agora que eu vou fazer. Então a gente vai continuar esse enfrentamento, sempre com equilíbrio, sempre com muito respeito técnico, mas sabendo que isso tem que ser enfrentado. Senador, só para fazer mais um esclarecimento, então essa representação que foi apresentada pelo ministro Gilmar Mendes agora saiu da esfera, vamos dizer assim, do Supremo Tribunal Federal e está na Procuradoria Eleitoral Estadual, regional, né? No caso de Sergipe, o procurador pode eventualmente denunciar o senhor. Tem algum risco de inelegibilidade nesse caso, senador? Não, a gente não consegue identificar nenhum risco. A gente tem absoluta convicção de que será arquivado o despacho do Gonê. Mas mesmo que, assim, por absurdo, se resolvesse instaurar um procedimento de investigação, isso é uma coisa que se arrasta por muito tempo, a gente está às vésperas de uma eleição. Essa manobra feita pelo Gilmar e pelo procurador-geral Gonê, ela é mais uma etapa desse processo de intimidar quem enfrenta, de tentar desgastar, de tentar dificultar a atuação de quem faz o seu trabalho como parlamentar. Eu não estava na praia, eu não estava numa rede social ofendendo ninguém, agredindo ninguém, eu estava fazendo meu trabalho com independência, com seriedade, com convicção na minha compreensão de que as condutas que Toffoli, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e o próprio Paulo Gonê, por omissão, cometeram, essas condutas configuram um crime de responsabilidade. E não foi a primeira CPI a fazer indiciamento por crime, ou sugerir indiciamento por crime de responsabilidade. 2 CPIs anteriores já tinham feito isso, com relação a Fernando Collor e com relação a Jair Bolsonaro. E ninguém questionou. Só os ministros do Supremo que não podem ser tocados. Isso tem que mudar e vai mudar. Se não, nessa legislatura, que já está caminhando para o final, eu espero que na próxima legislatura o Senado tenha envergadura moral para fazer esse enfrentamento. Perfeito. O senador Alessandro Vieira, Adalberto Piotto, meu colega aqui de bancada de Oeste Sem Filtro, também tem uma pergunta para o senhor. Senador, boa noite. É rápida a pergunta. A sentença do juiz de São Paulo é técnica e até educativa. Ela diz claramente o que é a lei, o que deve ser o entendimento, quando põe o artigo 53, a condição sua de parlamentar. O que, obviamente, valeria também nessa tentativa do Gilmar Mendes, do ministro Gilmar Mendes, no Supremo Tribunal Federal. O relatório não é diferente de uma opinião que o senhor dá durante o processo, obviamente, de apenas não só como relator, mas como parlamentar. O senhor acha que os juízes de primeira e segunda instância, já são vários exemplos, em vários casos aí, estão cansados desse Supremo fora da lei? Porque as decisões arbitrárias e abusivas do Supremo não vêm de hoje. E elas atingem várias pessoas
Algumas com foro e outras sem foro privilegiado. O senhor acha que nós teremos realmente uma mudança do Supremo? Hoje o ministro Fachin chegou a dizer que pode ser que haja alterações, que a justiça se fortalece quando tem críticas da sociedade. Só que na prática, pessoas estão presas hoje porque reclamaram ou expressaram sua opinião. O Supremo vai dar um passo atrás ou o senhor acha que não haverá essa mudança, apesar das cortes inferiores só do ponto de vista hierárquico da justiça, mas decisões judiciais baseadas na lei vão prevalecer a partir de agora? Eu acredito que a gente só vai ter uma mudança de comportamento no Supremo mediante intervenção do Senado, que é o espaço constitucionalmente reservado para mitigar, para corrigir, para combater, até punir erros, excessos, crimes cometidos pelos ministros. Esse é um país que já processou e condenou de presidente da República a vereador, sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de crise, a democracia não acabou, nada, foi normal, porque os ministros, como cada um de nós, são seres humanos, eles podem errar, eles podem ser, enfim, autores de crime, e eles têm que ser investigados, ter suas condutas investigadas quando eles praticam atos que aparentemente saem dos limites. E o foro, para crime de responsabilidade, é o Senado. Para crime comum, é o Procurador-Geral da República, que já mostrou que não quer fazer apuração de coisa nenhuma. Ninguém pode, a gente tem que começar a combater com muita força esse sentimento de achar tudo natural. Não é natural, não é normal eu ter um familiar de ministro que faz um contrato multimilionário com pessoas que têm envolvimento com crime. Né? Não dá para você achar normal você ter ministro com padrão de vida de milionário, viajando de jatinho, com dono de bet. Essas coisas têm que ser enfrentadas, e o lugar para enfrentar é o Senado. Eu faço esse enfrentamento desde que eu cheguei lá, em fevereiro de 2019. E continuo fazendo enfrentamento porque a forma, as ferramentas que eu tenho utilizado são as ferramentas que estão na Constituição. Ninguém vai conseguir enfrentar isso no grito, no berro, no jipe com um soldado e um cabo. Não acontece, não vai dar certo. Agora, quando você conseguir ter um quórum, um plenário de Senado, com uma maioria de pessoas que tenham independência, que tenham ficha limpa, aí você vai conseguir fazer essa mudança, e eu espero que já na próxima legislatura ele consiga fazer isso. Tem data, fevereiro do próximo ano. Nós conversamos com o senador Alessandro Vieira, infelizmente o nosso tempo se esgotou. Quero agradecer muito a gentileza do senador de conversar conosco nesta noite em Oeste Sem Filtro. Obrigada, bom trabalho para o senhor, até uma próxima. Muito obrigado, boa noite. Agora eu quero falar com você sobre Red Silver, as panelas que não precisa de óleo e traz a facilidade para a saúde e para a sua casa. Você sabia que aquele pouquinho de óleo de todos os dias na comida, a médio e longo prazo, pode sim provocar ganho de peso, pressão alta e até doenças do coração? Mas com Red Silver você cozinha sem óleo e nada gruda. Dá uma olhadinha nas imagens. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Acho que deu para você entender a qualidade da Red Silver, né? Então aproveite, porque hoje tem desconto especial de até 64%. Vou te contar todos os detalhes, mas antes eu quero te dizer que as nossas panelas têm alta tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. No fogão a gás, para reter mais calor, te ajuda inclusive a economizar. Aí detalhe, se você quiser pode até colocar na máquina de lavar louça, viu? E a Red Silver é a única empresa no Brasil que ainda te oferece 30 dias de garantia. Você recebe, experimenta, não gostou? 100% do seu dinheiro de volta. E vamos embora pro preço, ó. Atenção, porque a gente começa com este primeiro kit, que é o nosso kit padrão. São 8 peças no total, panela mais tampa, por apenas 12 parcelinhas de R$ 62,25. Mas não para por aí não, ó. Você pode optar pelo kit família com R$10 a mais na parcela, ou seja, 12 de R$ 72,25 você agrega esta forma, que é maravilhosa e tem a mesma tecnologia, e mais a frigideira de 28 centímetros. Tudo isso no endereço que você determinar. E
de presente o jogo de facas de aço inox revestimento Red Silver. Então aproveite! Através do QR Code você pode acessar também o nosso site redsilver.com.br/oeste ou ainda pelo nosso WhatsApp 11 97661 8704. E os Estados Unidos anunciaram a revogação do visto da embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luísa Ribeiro Viotti. O governo americano informou que a medida foi adotada depois da demora do governo brasileiro em conceder o aval diplomático para a posse de Daniel Pérez como novo embaixador dos Estados Unidos no Brasil. O Departamento de Estado informou que a revogação do visto não significa a expulsão da diplomata. Maria Luísa Viotti poderá permanecer nos Estados Unidos, mas sem um visto válido. O governo americano também afirmou que o documento poderá ser restabelecido caso o Brasil aprove a nomeação do novo embaixador. A decisão foi anunciada 10 dias depois de o Itamaraty negar vistos a 2 diplomatas do Departamento de Estado dos Estados Unidos que viajariam ao Brasil. Até o momento, o Itamaraty ainda não havia se manifestado sobre a decisão do governo americano. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. Ana, nós mudamos aqui todo o início do nosso programa, bagunçamos a pauta com essa informação nova, muita coisa acontecendo no Brasil, operação da Polícia Federal envolvendo familiares do vice-líder do governo, tem também empréstimos a um assessor do presidente da República, mas essa informação realmente nos pega aqui um pouco de surpresa com essa revogação do visto da embaixadora do Brasil. Quero ouvi-la a respeito, seria mesmo uma retaliação do governo americano? Ana, boa noite. Boa noite, Paula, Ludmila, Piotr, querido mestre Augusto, boa noite à nossa audiência. Paula, assim que a Associated Press deu essa notícia aqui, eu chequei com as minhas fontes em Washington e uma dessas fontes, inclusive muito ligada ao Brasil, a Brasília. E sim, a informação foi confirmada e o que foi confirmado também, Paula, é que ela perde o visto especial para diplomatas, o visto especial para que ela fique nos Estados Unidos como embaixadora do Brasil em missões oficiais entre Brasil e Estados Unidos, claro, representando o Brasil. Ela continua com um visto normal, né? Aí eu não sei qual a categoria do visto, se é visto de turista ou se é outro tipo de visto, mas não é o visto que a autoriza a permanecer nos Estados Unidos, representando oficialmente o Brasil na embaixada americana. Ela não vai ser expulsa, pode continuar transitando normalmente aqui. Se ela for abordada, ela vai ter outro tipo de visto, talvez o B1 de turista, não sei, que ela tem que voltar para o Brasil depois de 3 meses, se eu não me engano, mas ela agora não é mais considerada a voz do Brasil nos Estados Unidos. E isso, Paula, é muito grave. Isso agora, o Brasil, como a gente, né, acabamos de sair da Copa do Mundo, o Brasil do Lula, o governo do Lula, cavou essa falta. Eles estavam pedindo isso. O Lula fala sempre em diplomacia, em soberania, em conversa, mas ele vem provocando Donald Trump há muito tempo, principalmente quando se trata desses embates diplomáticos. Se olharmos um pouquinho para trás, o visto do Darren Beatty, que visitaria o Brasil até para tratar também de assuntos relacionados às terras raras, o visto dele foi negado, porque foi dito ao Darren Beatty também que ele poderia, se ele quisesse, visitar o presidente Jair Bolsonaro, que na época ainda estava na cadeia, não estava em prisão domiciliar. O visto dele, então, foi negado. Os Estados Unidos, eles mandaram outro representante para as reuniões sobre terras raras, principalmente com os governadores, e depois os Estados Unidos resolveram simplesmente ficar em silêncio para não escalar essa briga diplomática. Agora vem uma outra questão, que é do embaixador, do nome do futuro possível embaixador americano no Brasil, o Daniel Pérez.
o Daniel Pérez, até a sequência já foi invertida. Normalmente, o país autoriza o nome. Com essa carta de autorização, o nome é enviado para o Senado americano. Já com essa carta, o Brasil autorizou e esse nome é sabatinado. Pois, diante da demora do Brasil em aprovar o nome de Daniel Pérez, que é um fiel escudeiro de ninguém mais, ninguém menos que Marco Rubio, trabalhou muitos anos no gabinete do Marco Rubio como senador e é considerado um dos braços direitos do Marco Rubio hoje nos Estados Unidos. Diante da demora do Brasil, o nome do Daniel Pérez foi para o Senado americano e já foi aprovado. Ou seja, o Brasil já sabe que o nome dele foi aprovado e agora o Brasil resolveu sentar em cima desse nome e não há um embaixador no Brasil hoje, um embaixador americano. O outro ponto, Paula, que talvez tenha sido a cereja desse bolo, foi a negativa dos 2 vistos, dos 2 oficiais do Departamento de Estado americanos que iriam para o Brasil, de acordo com o governo Lula, para espionar, para interferir nas eleições, para atacar a nossa soberania, essa bobajada toda que já estamos acostumados. Mas a missão oficial era fazer uma série de reuniões, de conferências abertas, inclusive, sobre liberdade de expressão, sobre liberdade religiosa, principalmente, eu soube até de convites desses 2 oficiais a líderes religiosos no Brasil. Eu tive acesso a esses e-mails, que eles queriam entender o que estava acontecendo, o que aconteceu também na pandemia, já que estamos diante agora do escândalo de Fauci. Muitas igrejas foram fechadas aqui a contragosto e de maneira tirânica nos Estados Unidos, e o Brasil negou o visto também para esses 2 oficiais do Departamento de Estado. Ou seja, o Brasil provocou, Paula. O Brasil provocou e provocou muito com a negativa de vários vistos, sem entrar até no mérito, para não me alongar muito, da própria interferência do diretor da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, de maneira ilegal, em operações aqui nos Estados Unidos, quando ele tentou prender de maneira ilegal o Ramagem, o ex-deputado Ramagem, e deu aquela confusão toda. Portanto, Paula, em todas as frentes, os Estados Unidos, os americanos, seguiram o caminho da diplomacia, da conversa de bastidores, mas agora parece que chegou num ponto de ruptura. Adalberto Piotto, boa noite. Seja bem-vindo. Estamos vivendo aí mais uma crise diplomática agora com gigante, Estados Unidos. Piotto, a Ana já listou aí algumas razões, algumas justificativas que levaram o governo americano a revogar o visto da embaixadora do Brasil. Agora, entendendo um pouquinho sobre essa demora do Brasil em dar esse aval diplomático para o embaixador Daniel Pérez. Ele foi indicado ainda no mês de junho, Piotto. E o que o governo americano alega que as autoridades brasileiras dizem que só vão decidir isso depois das eleições em relação ao nome do Daniel Pérez para o embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Essa também é uma questão aí, pelo visto, central para resultar nessa revogação do visto da embaixadora, da Maria Luísa Viotti. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto, Ludmila, Ana, todos que nos acompanham. O Brasil está demonstrando claramente que não quer o embaixador da principal democracia do mundo como, digamos, alguém que vai olhar e acompanhar as eleições brasileiras, que precisam ser limpas e transparentes, sobretudo pelo que aconteceu em 2022, com uma interferência pesada do Supremo Tribunal Federal em favor de um lado. Acho que isso está muito claro, todos os brasileiros sabem o que aconteceu em 2022. O Brasil não quer esse acompanhamento internacional. Mas vamos lá. Diplomacia, tem um conceito básico de diplomacia, é de reciprocidade. Reciprocidade funciona a diplomacia, é assim que funciona. Mas tem uma outra coisa que a diplomacia é baseada, é em negociação, é em evitar, digamos, confrontos. A diplomacia é justamente para, digamos, contornar problemas, encontrar consensos, soluções, temporárias ou não, para evitar justamente um confronto. Aí vai lá o Brasil e diz o seguinte, nas explicações do governo brasileiro: houve falta de consulta prévia. O governo americano teria
não feita uma consulta confidencial ao governo brasileiro antes de fazer essa indicação. Tá, mas espera um pouquinho. O que isso importa para o Brasil? Tá aí, esse é o nome do indicado, é uma prerrogativa do governo americano. E por que você não vai aceitar? Porque você não foi consultado, mas nós não somos um país em guerra. Qual é a necessidade de se negar? A outra questão é envio tardio do pedido, Paula. Que a solicitação formal do Ackerman, né, que é o aval, né, do Brasil, teria acontecido semanas após o anúncio público. Tá, mas isso também só piora para o Brasil, para os Estados Unidos, porque eles deixaram de ter um embaixador aqui. O Brasil tinha uma embaixadora lá até outro dia. E convenhamos, no mundo moderno, quantas vezes nesse período o Lula se encontrou com o Donald Trump? Ou seja, uma conversa direta. Qual é o problema? Nenhum. Então, por que o Brasil vai criar um problema em relação a isso? Bobagem. Tem a história do prazo, 18 meses para formalizar uma indicação. De novo, é só os Estados Unidos que, em tese, criaram um problema para eles. Mas, de fato, não criaram problema algum, porque os dois presidentes se encontraram. Sem contar outras autoridades do governo brasileiro e também autoridades do governo americano que tiveram contato direto. Nós estamos no mundo da tecnologia. Um presidente liga para o outro, faz uma ligação telefônica. Nós não estamos no século XVIII, século XIX, em que o embaixador era o representante daquele país, a comunicação era difícil. Não é nada disso. A verdade é que o governo brasileiro não quer a presença de representantes do governo americano, da maior democracia do mundo, na eleição brasileira. Essa é a postura oficial do Lula. Aí ele fica inventando saídas ou explicações aí de prazos diplomáticos para fazer o que fez. O que fez o governo americano aplicou a lógica da reciprocidade. Então eu tiro o visto, você não tem mais embaixador aqui em Washington. Foi isso. Agora, dentro do tamanho dos Estados Unidos, da importância dos Estados Unidos, da necessidade que nós temos de negociar com a maior economia do mundo, por uma série de coisas, quem é que sai perdendo nessa negociação? Pergunta para todos os setores que são prejudicados pela tarifação, por falta de negociação do governo Lula, se eles estão achando interessante esse tipo de coisa. O governo brasileiro não tem que agir em função dele, ele tem que agir em função do interesse público nacional. Está agindo só com a agenda política do Lula. Esse é o governo que diz representar o Brasil, não está representando. Novamente, a gente está vendo uma perda de oportunidade de abrir negociações e resolver problemas que interessam a nós. Porque a economia americana, olhe para os dados da economia americana, tem lá um problema de inflação, tá? Isso é um problema interno. Agora cresce, o número de investimentos cresce. Nós não, nós estamos aqui patinando. Aliás, digamos, com uma crise contratada a partir do ano que vem por causa dessa gastança do governo Lula. A quem interessa isso? Só o Lula para tentar criar uma narrativa eleitoral, nada além. Ludmila Lins Grilo, muito boa noite. Enquanto o Piotr e Ana falavam, a gente está aqui pesquisando, porque a notícia é que acaba de chegar, mas parece que essa é uma situação que não tem precedente na história, na relação diplomática entre Brasil e os Estados Unidos, e mais de 200 anos aí de relações entre os dois países. Nunca um embaixador brasileiro em Washington teve o visto negado, como ocorreu agora com a Maria Luísa Viotti. Quem poderá nos ajudar para resolver esse engodo, né? Já que o Piotr trouxe bem a palavra reciprocidade, que não tem funcionado muito bem entre os dois países. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana. Boa noite, Augusto, Piotr e toda a audiência da Oeste Sem Filtro. Bom, Paula, me parece que os Estados Unidos cansaram de apanhar calados. Eles estavam só apanhando do Lula, ouvindo o que não gostariam de ouvir, ouvindo chacotas do Lula, deboches, e agora resolveram, em vez de dar uma medida ali mais proporcional, resolveram aplicar um tiro de bazuca. Na minha opinião, você tirar o visto de uma embaixadora é algo absurdamente grave no contexto das relações diplomáticas. Então, eles cansaram e tomaram essa medida aí. Realmente, acho que o Brasil não esperava por isso. E me parece isso aí uma clássica técnica de negociação. Me parece que o governo dos Estados Unidos está querendo criar ali um leverage, uma alavancagem para justamente fazer com que o Lula aceite o embaixador Daniel Pérez. E ele, como o Piotr falou ainda há pouco, ele não está demonstrando nenhum interesse em aceitar esse embaixador. Me parece que é um sujeito conservador, é um rapaz novo, ele não tem nem 40 anos, ele é filho de imigrantes cubanos, tem um histórico de conservadorismo, especialmente na Flórida, ele é advogado de formação, e o Lula não vai querer um embaixador com essas credenciais justamente no momento de eleições no Brasil. Então ele vai tentar ali, ele pode até aceitar no futuro, mas agora ele não quer aceitar porque talvez esse embaixador possa ver coisas
que o Lula não gostaria que fossem vistas. Então, agora criou-se essa alavancagem. O governo Trump falou, olha, agora tá sem vista, e agora? Vamos conversar? Então, criou aí uma alavancagem na negociação e o Lula vai ter que decidir o que vai fazer, né? Se vai realmente aceitar ficar sem a embaixadora, porque, como a Ana falou, a embaixadora ela não vai ser expulsa dos Estados Unidos, não vai aparecer alguém do ICE na casa da embaixadora para carregar e colocar no avião e deportar. Isso não vai acontecer. Mas, pelo que eu estou entendendo, né, ela ficou sem a licença, digamos assim, para trabalhar aqui como embaixadora. Então, ela pode permanecer como turista? Qual que vai ser ela vai ficar aqui a título de quê? Isso não está explicado ainda. Então, ao que parece, realmente ela não vai mais poder trabalhar como embaixadora enquanto não resolver essa situação. Então, eles colocaram aí suspenderam, não revogaram, suspenderam a situação dela, até que tudo se resolva. Então, o Lula vai ter que fazer uma opção, ficar sem uma embaixadora nos Estados Unidos ou aceitar o embaixador Daniel Pérez em troca da embaixadora Viotti poder permanecer nos Estados Unidos. Então, é uma técnica de negociação e também, depois de muito apanhar calado, eu acho que eles resolveram tacar essa bala de canhão para ver se o Lula baixa um pouquinho a bolinha, porque ele não está com essa bola toda, não. Lembrando que os Estados Unidos estão sem embaixador no Brasil desde janeiro de 2025. Agora tem essa pendência, o aval diplomático, resta essa questão do aval diplomático em relação a Daniel Pérez. Augusto Nunes, boa noite. Boa noite, Paula, Piotr, Ludmila, Ana, minha parceira querida. Boa noite a você que nos acompanha. O Lula não tem compromisso com o que ele próprio diz. Ele pediu, há pouco tempo, sugeriu a vinda de observadores aí para as eleições, agora as eleições presidenciais. E não gosta da ideia de ter observadores americanos aqui, por nada. O PT, ele escancara a sua face escura, que é a real, na política externa. O Brasil constrói em Cuba, por exemplo, o superporto que o país não tem, em Mariel. Foi uma doação. Perdoa dívidas de ditadores africanos, ferozes, os mais ferozes. Se diz irmão, amigo e liderado, quando homenageou Gaddafi, por exemplo. Ele faz sempre a escolha errada. Agora, ele consegue colecionar desavenças com um parceiro histórico do Brasil e o mais importante e o mais próximo do Brasil historicamente. Ele faria isso com a China, com a Rússia? Claro que não. Ele está mostrando a sua escolha. É disso que o PT gosta, é dessa turma. Com esses, o PT não briga. Eles são companheiros do Foro de São Paulo. Né? O Lula adoraria passar a vida aí na presidência, como os ditadores africanos. Então, o Brasil continua, sob o governo do PT, fazendo a escolha errada e agora consegue arrumar uma confusão gratuita, desnecessária, mesquinha, com o parceiro de séculos, que são os Estados Unidos. É isso. Exato. Deixa eu voltar com a Ana, acho que ela quer complementar com mais informação. Diga. Só para a gente lembrar, Paula, não custa nada, né? Mas eu sei que a nossa audiência é muito esperta e tem boa memória, mas só para lembrar que não houve absolutamente nenhuma reclamação de interferência, de visitas, de vistos durante a campanha de 2022, durante o dinheiro americano do pagador de impostos nos Estados Unidos através da USAID, no governo Joe Biden, no Brasil, no Supremo Tribunal Federal, no TSE, nós temos declarações do Barroso agradecendo a USAID, agradecendo a cooperação americana no processo democrático, nas eleições no Brasil. Mas agora isso se tornou um problema. Por quê? Porque não há transparência. Não há transparência
a própria Comissão de Observadores Internacionais, que queria trazer observadores importantes do mundo, liderado pela Espanha, o Lula proibiu, não, disse que não, todos podem chegar aqui, todos podem ver a festa democrática, isso é o que ele fala, mas depois ele vai e faz isso, ele nega vistos. Não vou nem dizer observadores americanos, porque eles não estavam indo para o Brasil para apenas observar as eleições, mas também tratar de outros assuntos de interesse dos dois países, inclusive. E, no entanto, agora não interessa mais, porque o que há, de fato, é a mais absoluta falta de transparência deste governo. Eles têm muita coisa para esconder, porque, repito, em 2022, até ministros do Supremo Tribunal Federal enalteciam a parceria da USAID e de outros observadores nessa festa da democracia, das nossas caixinhas mágicas. Portanto, Paula, 2 pesos, 2 medidas. Agora, como reparar esse dano diplomático monumental vai ficar bastante complicado. E agora, para finalizar mesmo, Paula, já há algum tempo os americanos vêm tomando a iniciativa diplomática, mesmo diante de aborrecimentos com o governo do Brasil. Aquela negação de visto do Darren Beatty, os americanos poderiam ter retaliado ali, imediatamente. Depois do Andrei Rodrigues, eles poderiam ter feito outra coisa. Depois desses 2 oficiais do Departamento de Estado, eles poderiam também. Só que agora eu acho que cansaram e com razão. Agora vamos ver também, Paula, se o governo americano vai, nas próximas semanas, nos próximos meses, vai fazer alguma declaração oficial em relação às nossas eleições, independentemente de quem esteja na frente, de quem pode vencer em outubro. Vamos ver como os americanos vão passar a olhar as nossas eleições antes e depois do resultado. E, repito, depois do resultado, independentemente do vencedor em outubro. Diga, Augusto. Vou lembrar só um fato histórico para mostrar que ninguém deve se surpreender com essa atitude do Lula. Quando, no seu primeiro governo, a Bolívia, então governada pelo Evo Morales, o nosso lhama de franja, ele confiscou o patrimônio da Petrobras, Sim. Quando ele nacionalizou lá a exploração do gás, etc. E o Lula disse que é assim mesmo, um país pobre tem que ser ajudado pelo Brasil, como se no Brasil sobrasse dinheiro. Se é que havia dinheiro, o Lula acabou com tudo. Então é coerente. O Lula ele sempre faz isso. E Piotr, Augusto lembrou desse dado histórico, tem mais um. A última vez que os Estados Unidos tomaram essa medida contra um país aqui na América do Sul foi em 2010 contra a Venezuela. Caracas se recusou a aceitar um nome indicado como embaixador americano na Venezuela, e aí Washington foi lá e cancelou o visto do embaixador venezuelano. Ficaram 10 anos sem relações diplomáticas e depois deu no que deu. Mas veja só, nós estamos nos comparando à Venezuela, que até outro dia era uma ditadura. E agora a América mudou, América do Sul. Pois é. E veja só, no dia 26 de julho, Xi Jinping, o líder chinês, disse que estava dando apoio ao Brasil, rejeitando a interferência externa no processo eleitoral brasileiro. A pergunta é o que a China entende de eleições democráticas. Eu prefiro ouvir o que os Estados Unidos têm a dizer, porque se trata de uma nação democrática, verdadeiramente democrática. Não é o caso da China. Mas veja só, tem coisas que ficam... A Ana está fazendo menção ao tempo que isso dura, e espero que o governo brasileiro tenha o interesse público como algo que o reja nesse momento, ou seja, que seja o principal, porque tem 2 coisas que ficam na história por muito tempo: calote em dívida externa e problemas diplomáticos. Você demora para tirar essa imagem do seu país. O Lula não está enfiando o Brasil só num buraco fiscal imenso com essa dívida de mais quase 11 trilhões, a dívida bruta, e sucessivos déficits fiscais desde quando voltou ao poder em 2023. Ele está jogando o Brasil na vala diplomática do mundo.
porque, como Augusto já mencionou, ele só se aproximou de ditaduras historicamente, mas piorou nesse terceiro mandato dele. Basta ver as declarações em relação a Hamas e contra Israel, ignorando toda aquela dor do 7 de setembro, né? 7 de outubro, perdão, daquele atentado terrorista vil, violento, que causa asco contra pessoas, contra civis, o que é um crime contra a humanidade. Nós estamos vendo aqui um governo no pior momento diplomático, que ele dobra a aposta. Basta o governo brasileiro fazer um gesto, aceita o embaixador indicado pelos Estados Unidos, aceita também receber supervisão internacional, são observadores internacionais americanos, porque, vamos lá, em 2022, como lembrou a Ana, até o ministro Barroso dizia, não, mas olha, houve sim, falei com eles, tinha preocupação de problemas eleitorais aqui, já houve interferência de montão e lá ninguém reclamou. Quer dizer, reclamamos nós, porque ali tinha um problema de privilegiar um lado e prejudicar o outro, né? Bom, a gente vai seguir no noticiário internacional, falando também dos Estados Unidos, mas num assunto que tem referência com o Brasil. O senador republicano dos Estados Unidos, Rand Paul, divulgou anotações atribuídas ao médico Anthony Fauci, ex-principal conselheiro do governo americano, durante a pandemia de Covid-19. Numa das anotações, Fauci afirma que o imunologista brasileiro Jorge Kallil, professor da Universidade de São Paulo, pediu apoio contra o então presidente da República, Jair Bolsonaro, durante a pandemia. Segundo o diário, Kallil teria enviado uma mensagem após uma reunião entre Fauci e o então ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Fauci escreve que Jorge Kallil teria pedido que ele ajudasse o Brasil e permanecesse ao lado deles, afirmando que Bolsonaro era terrível, entre aspas. O documento também registra que Fauci comparou Bolsonaro ao então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O material divulgado traz apenas o relato escrito por Anthony Fauci. A suposta mensagem de Jorge Kallil não foi divulgada e o documento não apresenta evidências de que Fauci tenha adotado qualquer medida em resposta ao pedido relatado. Lude, começamos com você desde a semana passada, quando esses trechos do diário de Anthony Fauci foram revelados, tem causado aí uma grande reviravolta, na verdade, né? As informações que foram tratadas durante a pandemia como verdades absolutas, muitos assuntos interditados aí pela mídia estatizada e agora estão voltando à tona. A Ana fez, inclusive, um programa especial de leste a oeste, dedicou parte do programa para tratar desse assunto e é muita informação mesmo, porque são mais de 1000 páginas do diário, são muitas horas da audiência pública na qual o Anthony Fauci participou. Então, claro, as informações vão vir, vão aparecendo e a gente vai compartilhando aqui com a nossa audiência. Agora, essa nova informação de que o Anthony Fauci e esse imunologista, o Jorge Kallil, teriam conversado aí sobre dinâmicas, né, de gestão durante a pandemia de Covid-19. Pois é, eu vi essa notícia hoje sobre esse imunologista, né, Dr. Jorge Kallil, e isso surgiu dessas 1000 páginas aí de diário do Dr. Fauci. Isso me lembrou os celulares, os 8 celulares do Daniel Vorcaro. Tem aquele conteúdo infinito, todo dia a gente fica sabendo de alguma coisa. Eu acho que isso aí vai ser o mesmo. Essas 1000 páginas do diário do Dr. Fauci vai ser equiparável aos 8 celulares do Vorcaro. Todo dia uma surpresinha, né? Cada mergulho é um flash. Pois bem, esse doutor Jorge Kallil, eu sinceramente eu não o conhecia, mas eu tentei traçar aqui um padrão psicológico desse tipo de cidadão. Eu não duvidaria se o nome dele surgisse num documento como a Cartinha da Democracia, coisas do tipo, que ele não tirasse a democracia da boca. Ele deve ser usar o vernáculo do Alexandre de Moraes para designar as coisas que ele sente. Deve falar de democracia, deve falar de soberania, deve usar todos aqueles jargões, deve viver de jargão como todo bom esquerdista. E ele achou ali na cabecinha dele, ele achou de bom alvitre mandar uma cartinha, mandar um e-mail para o Dr. Fauci pedindo, pelo amor de Deus, nos salve do malvadão Bolsonaro. Então, olha, acho que os jovens chamariam esse sujeito de cringe. Essa é a gíria do momento. Muito cringe da parte do Dr. Jorge Kallil enviar cartinha para o Dr. Fauci pedindo ajuda, SOS, nos ajude contra o Bolsonaro.
Agora eu quero falar com você sobre Red Silver, as panelas que não precisa de óleo e traz a facilidade para a saúde e para sua casa. Você sabia que aquele pouquinho de óleo de todos os dias na comida, a médio e longo prazo, pode sim provocar ganho de peso, pressão alta e até doenças do coração. Mas com Red Silver você cozinha sem óleo e nada gruda. Dá uma olhadinha nas imagens. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Acho que deu para você entender a qualidade da Red Silver, né? Então aproveite, porque hoje tem desconto especial de até 64%. Vou te contar todos os detalhes, mas antes eu quero te dizer que as nossas panelas têm alta tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. No fogão a gás, para reter mais calor, te ajuda inclusive a economizar. Aí detalhe, se você quiser pode até colocar na máquina de lavar louça, viu? E a Red Silver é a única empresa no Brasil que ainda te oferece 30 dias de garantia. Você recebe, experimenta, não gostou? 100% do seu dinheiro de volta. E vamos embora pro preço, ó. Atenção, porque a gente começa com este primeiro kit, que é o nosso kit padrão. São 8 peças no total, panela mais tampa, por apenas 12 parcelinhas de R$ 62,25. Mas não para por aí não, ó. Você pode optar pelo kit família com R$10 a mais na parcela, ou seja, 12 de R$ 72,25 você agrega esta forma, que é maravilhosa e tem a mesma tecnologia, e mais a frigideira de 28 centímetros. Tudo isso no endereço que você determinar. E de presente o jogo de facas de aço inox revestimento Red Silver. Então aproveite! Através do QR Code você pode acessar também o nosso site redsilver.com.br/oeste ou ainda pelo nosso WhatsApp 11 97661 8704. E o ex-presidente Jair Bolsonaro completa hoje um ano preso. Há cerca de 4 meses, ele cumpre prisão domiciliar, autorizada por razões humanitárias, depois de deixar o presídio da Papudinha. A condenação, a gente lembra, de 27 anos e 3 meses no processo da suposta trama golpista Piotto. 1 ano, dia 4 de agosto de 2026. A gente lembra sempre também do PL da dosimetria, que foi aprovado no Congresso Nacional no dia 8 de maio de 2026. Estamos, portanto, produção, me ajude aí na contagem, 88 dias, salvo engano, sem aplicação da lei acertei, 88 dias, tá aí então a lei que foi redigida pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, temos sempre de lembrar disso, ele redigiu a própria lei, mas depois se recusa a aplicar. Num processo que jamais deveria ter acontecido, onde aconteceu, com acusações que jamais poderiam ter sido feitas porque não tinham provas cabais. Ou seja, tudo começou errado. Nós escrevemos aqui, aliás, eu escrevi sobre isso antes de mim, quem me antecedeu, inclusive, na tese foi o Guzzo. Para se ter uma ideia, o Guzzo falava da árvore envenenada. É um conceito jurídico, o que começa errado não tem como melhorar, ou seja, está podre. E a decisão inicial de processar pela forma como foi dentro do Supremo Tribunal Federal, aliás, houve uma manobra para alterar o entendimento e fazer o Bolsonaro ser julgado não somente no Supremo, o que já era o errado, apenas pela primeira turma, o que também não cabe. Deveria ser julgado pelo Pleno. Não deveria sequer ser julgado pelo Pleno, porque não deveria ser julgado dentro do Supremo Tribunal Federal. Agora, veja só, né? No Brasil, o que começa errado, continua errado. Eu ainda tenho gente que normaliza essa prisão. E não se trata de julgar o mérito, se deveria ou se não deveria. A forma como ele foi preso é exatamente típico de regimes autoritários e arbitrários, porque se criou um entendimento para colocá-lo na primeira turma, onde comandava o que dizia o ministro Alexandre de Moraes. Agora nós estamos falando de 1 ano. Mesmo assim, lembrando da história do PL da dosimetria, escrito, com autorização e, obviamente, feito pelo próprio Alexandre de Moraes, aprova na Câmara. No Senado nem foi, inclusive, por aclamação, né? Não houve votação porque era, digamos, muito claro que todo mundo era favorável. O Lula foi lá e vetou. O Congresso vai lá e derruba o veto do presidente. Aí 2 reclamações, uma da Associação Brasileira de Imprensa e outra, se não me engano, do PSOL,
fazem com que o ministro Alexandre de Moraes ignore o que decidiu o Congresso Nacional. Essas pessoas estão praticamente há 90 dias, 3 meses, sem o direito de reclamar um benefício que elas conseguiram por quem pode dar a elas esse benefício, que é o Congresso Nacional. O presidente Bolsonaro continua lá preso, com saúde prejudicada por causa da prisão. Com uma agravante, o único juiz concursado da corte deu o voto correto. Todos sabem que o Luiz Fux votou corretamente. Está tudo ali, explicando por que o presidente Bolsonaro não poderia estar preso. Não precisa acrescentar nada àquele voto. Não. Pois só o voto não teve apoio, por quê? Porque o plano era mesmo libertar o Lula, prender o Bolsonaro e garantir a permanência no poder do consórcio formado pelo Supremo e pelo PT. E só lembrando, Jair Bolsonaro começou a usar a tornozeleira eletrônica ainda em julho do ano passado, 2025, e aí em 4 de agosto de 2025, o ministro Alexandre de Moraes, então, converte aí para essa prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí, em setembro, ele é condenado pela primeira turma do Supremo e depois ele passa, então, a cumprir a pena, depois volta para casa para domiciliar. E agora não pode conversar com o filho. Pois é, eu queria até entrar nesse assunto, que daí eu jogo lá para o telão, a gente já consegue juntar os dois temas, Augusto, porque o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, justamente deu 5 dias para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre um pedido da defesa do ex-presidente para que o senador Flávio Bolsonaro volte a visitá-lo. A defesa pede que Moraes reconsidere a decisão ou então submeta o caso à primeira turma do Supremo. Os advogados também sustentam que a restrição não deve impedir a atuação de Flávio como advogado do ex-presidente. A gente lembra que essa proibição foi imposta depois que o Flávio divulgou nas redes sociais uma carta escrita por Jair Bolsonaro com pedidos de apoio à sua candidatura à presidência. Ludmila, o senador, e aí então era pré-candidato, né, à presidência da República, agora já foi formalizado, leu essa carta escrita por Jair Bolsonaro e, na sequência, o ministro Alexandre de Moraes entendeu que ali havia um descumprimento de uma das medidas e proibiu Flávio Bolsonaro de visitar o pai pelo período de 90 dias que vai cair ali entre o primeiro e o segundo turno dessas eleições. É bem calculado, né, esse tempo. 90 dias é justamente para não correr risco nenhum deles se comunicarem e poder articular politicamente, né? Afinal de contas, o Bolsonaro, ele pode até estar inelegível, mas ele não deixa de ser um político, né? Ele poderia estar ali falando com o público, falando com o eleitorado, mas tudo foi feito, tudo foi costurado para evitar que isso pudesse acontecer, ou seja, significa, no final das contas, interferência no processo eleitoral por parte do Alexandre de Moraes, mesmo sem que ele esteja ocupando alguma cadeira no TSE. Ele saiu do TSE, ele não é mais ministro do TSE, está só, né, como se fosse pouca coisa, está só no STF, e mesmo assim ele consegue ainda usar da sua criatividade, que é infinita, né, a técnica Ayrton Vieira de uso da criatividade. Ele consegue continuar usando da sua criatividade para interferir no processo eleitoral, mesmo não estando no TSE. Quer dizer, é um fenômeno da ilegalidade, da cara de pau. Mas ele está fazendo isso e está interferindo mesmo. Aliás, eu já ouvi que ministros do TSE que falaram com a imprensa ali em off estariam muito incomodados com essa situação, mas é aquele negócio, eles são ministros do TSE, alguns ministros do TSE também são tão ministros do STF como Alexandre de Moraes, e cadê que eles se utilizam do poder que eles têm para fazer alguma coisa? Eles ficam ali só reclamando com a imprensa, ali no segredinho, falando em off. Eles podem fazer alguma coisa. Agora, nesse caso dos 5 dias de prazo para a PGR se manifestar, o fato é que a PGR, às vezes, resolve andar bem. Geralmente, nos casos muito sensíveis que vão melindrar muito Alexandre de Moraes, a PGR anda com o Moraes. Em alguns casos, para não parecer que está tão alinhado, aí ele vota contrariamente. Inclusive, a PGR já apresentou parecer no PL, no PL não, que agora não é nem mais PL, agora já é lei mesmo, né? Na lei da dosimetria, pela constitucionalidade. Então, só a AGU foi contra, mas o PGR foi pela constitucionalidade da lei da dosimetria. Só falta o todo-poderoso do STF liberar
para o Fachin colocar isso em pauta. E isso ele não faz, enquanto isso as pessoas continuam sofrendo presas. Mas nesse caso do Jair, a PGR vai se manifestar e vamos ver o que o Gonê vai falar desse caso, né? Será que ele vai endossar essa história de que um advogado não pode ter acesso ao seu cliente? Então, fica aí. Eu já não sei nem mais o que esperar do Gonê, porque ele é relógio parado, às vezes acerta. Então, vamos ver o que ele vai arrumar nessa história aí. Mas ainda que ele autorize a visita de Flávia Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes pode ou não acatar esse parecer do PGR Paulo Gonê. Vamos aguardar esses 5 dias. Piotto, a gente aqui discutindo, lembrando, né, de um ano da prisão de Jair Bolsonaro, Augusto fez menção e lembrou do voto de Luiz Fux. Foi um voto bastante longo, foram quase 12 horas de leitura daquele voto. Nós fizemos a cobertura, estávamos aqui, salvo engano, era uma quarta-feira. Exato. O programa se estendeu para a gente dar conta de acompanhar a leitura do voto do ministro Luiz Fux pela TV Justiça, e você escreveu um belíssimo artigo ainda na edição que a gente compartilha com a audiência. Você foi muito feliz, inclusive, no título, né? Isso. Fux é Lux, que vale revisitar ali do dia 12 de setembro. O julgamento encerrou no dia 11, né? Ele foi o último a votar. Diante do obscurantismo que tomou lugar dentro do Supremo, a luz, né? Lux é luz em latim. Foi ali um trocadilho, levando-se em conta ao brilhantismo do voto do ministro Fux, que, veja só, foi um sopro ali de legalidade, de sensatez e de respeito à Constituição. Aliás, ele começa naquele voto, olha, dizendo que não poderia continuar porque todo o início do processo era ilegal e arbitrário. Exatamente. Ou seja, ele lembrava a lógica da árvore envenenada. E pediu para não ser interrompido, porque ele sabia que havia ali um movimento na primeira turma, a qual ele, inclusive, deixou, porque havia uma tentativa de tentar interferir no argumento dele e impedir que ele desse, obviamente, todas as razões técnicas e jurídicas para, digamos, tirar qualquer fundamento da acusação feita pelo Alexandre de Moraes, o ministro colega dele de primeira turma, que continua mandando e desmandando, apesar dos 129 milhões. Agora, 18h44, hora de falar de eleições em Oeste Sem Filtro. E a gente vai voltar os olhos aqui, os comentários, para Minas Gerais, porque o senador Cleitinho voltou a pedir durante a convenção do Republicanos em Brasília para ser candidato do partido ao governo de Minas Gerais. Assunto para o nosso repórter, o Edilson Salgueiro. Muito boa noite, Edilson. Seja bem-vindo de volta. Na semana passada você já fez aí um balanço da situação de Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do Brasil, mas parece que essa novela mexicana não se define entre idas e vindas. Edilson, boa noite. Boa noite, Paula, Piotto, Augusto, Ludmila, especialmente a você que nos acompanha. Então, o que aconteceu foi mais uma reviravolta na novela que envolve o Cleitinho, porque na convenção do Republicanos de hoje, ele afirmou, contrariando as expectativas, que gostaria, sim, de ser candidato ao governo de Minas Gerais pelo Republicanos, o que surpreendeu a todos os presentes na convenção, incluindo o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, que reafirmou que o Cleitinho não será candidato ao governo de Minas Gerais pelo partido. O Marcos Pereira chegou até a dizer que seria irresponsável se colocasse alguém inconstante, foi o termo que ele usou, para se referir ao Cleitinho, se colocasse alguém inconstante como o Cleitinho para concorrer ao governo de Minas Gerais. E o que chamou a atenção é que essa declaração do Cleitinho pedindo para ser candidato ao governo de Minas Gerais ocorreu só um dia depois de o próprio Cleitinho, ao lado do Marcos Pereira, presidente do Republicanos, dizer que não seria candidato ao governo de Minas Gerais, porque ele estava com problemas pessoais. Para quem não sabe, Matheus Azevedo, irmão mais novo do Cleitinho, morreu há pouquíssimo tempo. Então ele disse que não teria forças para encampar uma campanha ao governo de Minas Gerais. Como você falou, o Minas é um estado importante, então ele não teria condições de fazer essa campanha, e hoje disse tudo ao contrário. A gente tem até, inclusive, uma imagem do momento da convenção do Republicanos, do Cleitinho dizendo que gostaria de concorrer ao governo de Minas Gerais. Vamos ouvir.
E eu tenho que falar uma coisa para vocês aqui, com toda humildade, que é o Espírito Santo está me pedindo para me falar isso. Eu venho passando um momento de luto há 15 dias, né? E ontem, na hora que eu fui decidir essa situação, de domingo para segunda, eu tive momentos de vulnerabilidade, de espiritualidade, não estava bem, e fiz esse vídeo com o Marcos Pereira. A minha mãe, o meu irmão saiu da onde que eles estavam, chegou lá em casa hoje cedo, falou para mim o seguinte, como o povo vem falando comigo nas mensagens que eu venho recebendo: não desista, a gente vai fazer campanha para você, eu quero ser candidato a governador e eu peço aqui humildemente ao presidente que me dê essa vaga. Me dê essa vaga. Eu não vou decepcionar o partido, eu não vou decepcionar o senhor, presidente. Eu vou aumentar essa bancada mineira dentro do partido, eu vou fazer de tudo para poder valorizar mais ainda cada deputado estadual, federal, vereador, prefeito, mas principalmente o povo mineiro. Muito obrigado. Pois é, e eu chamo a atenção, ali atrás vocês podem notar o Marcos Pereira, presidente do Republicanos, e Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados. A expressão deles diz tudo em relação à declaração do Cleitinho de hoje. E ainda sobre esse assunto, Paulo e os colegas que nos acompanham, a gente conversou mais cedo com o deputado federal Júnior Amaral, que é um dos principais aliados do Cleitinho, e entre outros assuntos ele criticou a falta de apoio do Republicanos ao Cleitinho. Vamos ouvir. Não vou pagar aqui de ingênuo de acreditar que um partido abra mão de governar o estado de Minas Gerais simplesmente porque, na interpretação dele, um candidato perdeu o time. Cleitinho liderava sem fazer campanha, sem falar que era candidato, próximo de 40% de votos. Cleitinho teria o voto de praticamente toda a direita, mais aqueles eleitores que não estão nem aí para a política, que se identificam com o jeito dele simples de ser, com o jeito dele humilde de ser, e mais eleitores do próprio Lula. Eu ando pelo norte de Minas, eu tenho base eleitoral lá e eu converso com petistas que gostam do Cleitinho. Não petistas ideológicos, não essa turma de faculdade que fuma maconha, que fica delirando, né, em pensamentos absurdos, mas o petista ingênuo mesmo, aquele humilde que depende do Bolsa Família para poder sustentar sua família e às vezes se confunde, né, achando que isso é uma benesse do Lula. Esse petista, ele se identifica também com o Cleitinho, ele votaria também em Cleitinho. Pois é, esse é o atual estado de coisas de Minas Gerais, Paula. Mas o que deve prevalecer naturalmente, porque o Cleitinho é filiado ao Republicanos, então ele não pode se sobrepor ao partido. Edilson Salgueiro, fica por aí que daqui a pouco a gente te chama, que a gente vai repercutir aqui essa situação de Minas Gerais. Eu vou já jogar para a Ana, que ela tem lugar de fala, nossa mineira na bancada, Ana. Tá difícil de entender essa situação, segundo o maior colégio eleitoral, Cleitinho liderando nas pesquisas. Ontem ainda nós trouxemos ali aquele vídeo dele chorando, muito emocionado, disse que não conseguiria, não teria condições emocionais de encampar uma campanha justamente porque perdeu o irmão há 15 dias. Aí hoje, na convenção do Republicanos, isso, há 15 dias, estava vivendo luto, estava muito difícil para ele e para a família. Aí hoje ele vem dizer que os familiares pediram para ele insistir na candidatura. O Marcos Pereira, que estava ali ao lado do Hugo Mota e da Damares Alves, naquela mesa ali da convenção do Republicanos, acho que não entendeu muita coisa. O Marcos Pereira disse ali, o Edilson até trouxe a palavra inconstante, né, no caso do Cleitinho, e está uma situação muito indefinida. A gente lembra que amanhã termina o prazo das convenções partidárias para definição aí do nome para Minas Gerais. Bom, Paula, vamos lá, no meu lugar de fala, né? Como mineira, que saudade, meu Deus, que saudade de Minas, que merece tudo de bom, que é o termômetro, que é o Ohio aqui dos Estados Unidos. Quem normalmente vence Ohio vai vencer a corrida presidencial e Minas mostra essa característica também. Antes de mais nada, Paula, a nossa solidariedade ao senador Cleitinho pela perda do irmão, né, que faleceu recentemente, se eu não me engano, por causa de uma leucemia, e toda a nossa solidariedade a ele. Mas, dito isso, Paula, e também, né, a gente entende o próprio momento emocional do senador Cleitinho, de fazer um vídeo chorando e depois conversar com os familiares e voltar atrás, tudo isso faz parte, né, da vida, a gente entende. Mas eu consigo entender também o Marcos Pereira
e essa inconsistência, esse vai, esse volta, porque pegar aqui um exemplo, não estou dizendo que é o exemplo, não estou defendendo o nome, mas a própria Michele Bolsonaro, ela, quando ela não pôde comparecer, ela enviou carta, e ali na carta dela ela especificou o que estaria acontecendo. O próprio Jair Bolsonaro, por exemplo, ele que está impossibilitado de falar, de se comunicar, então ele se comunica através de cartas, e eu acho que faltou, talvez, essa maturidade política do Cleitinho de entender, né? Estou passando por um momento pessoal sensível e delicadíssimo, mas eu quero quero disputar o governo de Minas Gerais, que mandasse uma carta, esse vai e volta, num período muito curto, Paula. Eu acho que isso é uma inconsistência, sim. Eu concordo com essa opinião, porque ontem ele fez aqui, antes não queria, aí depois ele queria. Aí ontem não queria, hoje ele já quis, mais uma vez. E aí a questão é, amanhã vai ser o quê? Amanhã vai continuar com a opinião de hoje? O Brasil vive um momento político que busca estabelecer uma conexão com políticos comprometidos com uma certa consistência, mesmo que a vida, infelizmente, traga, né, essas situações. E eu acho que o Cleitinho poderia ter demonstrado a vontade de concorrer ao governo de Minas por uma carta, ou ter dito isso de uma forma mais comunicativa ou mais aberta até dentro do partido. E aí, Paula, quem perde? Os mineiros agora que estão nesse redemoinho de nomes e quem vai ser e quem não vai ser, e tem também agora outras coligações acontecendo, ou seja, um colégio eleitoral tão importante, uma gente tão boa, de coração tão bom e que merece, sim, uma gente ser tratada com mais carinho, né? Já tem muito tempo, a Minas Gerais passou por governos ligados à esquerda durante muito tempo demais, Paula. Veio o governador Zema, arrumou algumas coisas, outras coisas não ficaram muito bem estabelecidas, então acaba que nessa confusão, né, nessa troca ou falta de troca de informações, o povo mineiro ainda vai continuar nessa incerteza. Pois não, Augusto? Eu acho que faltam informações ainda para a gente saber o que se passou nos bastidores, como é que se comportaram os dirigentes partidários, por exemplo. Eu confesso que não tenho essas informações, então eu só posso amparar a minha análise aqui no que a gente está vendo. Eu acho o seguinte, na eleição passada para o governo do estado, a Raquel Lira, que hoje governa Pernambuco, ela estava em campanha e perdeu o marido. Continuou depois do período de luto e hoje governa o estado. O que interessa é que ela continue em campanha. Eu acho que o homem público que disputa um governo como o de Minas Gerais, importantíssimo, ele tem que estar preparado para situações até bem mais graves que o luto. Eu tenho todo o respeito pelo senador Cleitinho, lamento o drama pessoal que ele vive, mas o homem público é isso. O homem público é isso. De repente, você está vivendo uma situação pessoal difícil e ocorre, por exemplo, a enchente do Rio Grande do Sul. Você tem que estar pronto para lidar com isso. E são esses detalhes que formam os estadistas. Eu acho que o Cleitinho é muito importante que ele apoie o candidato certo em Minas, contra o PT. Ele é um cabo eleitoral fortíssimo, tem que participar da campanha, mas com essas idas e vindas, ele pode acabar prejudicando a campanha. Prejudicando. Então, ele não pode mais ter
esses movimentos, né, de ontem para hoje, anteontem era outra coisa. Precisa ter uma definição, mas eu vejo com estranheza os fatos, porque não confio muito nos dirigentes partidários envolvidos nessa história. A gente vai ter que aguardar, porque isso vai ter de ser definido muito em breve, né? E essa edição especial de Oeste Sem Filtro fica por aqui. Lembre-se de fazer a sua inscrição no canal da Revista Oeste, de ativar as notificações e deixar o seu like. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Oeste não pretende ser imparcial, porque a realidade não é imparcial. Tem um lado, e é deste lado que estaremos.